Amém, queridos irmãos? Chegamos à sexta-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é Cristo é a realidade para a edificação de seu corpo. E o título da sexta-feira, Não mais subordinados ao aio. O versículo é Efésios 2,15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, pois o Senhor aboliu na sua carne, através da cruz, toda a lei, todas as ordenanças. E hoje, através da tua ressurreição, do Espírito, o Espírito da realidade, o Espírito que nos conduz a toda a verdade, nós podemos desfrutar o que o Senhor é, o que o Senhor fez e todas as suas riquezas. Nós podemos entender a tua palavra, recebê-la no nosso espírito, ter comunhão contigo, ser um com o Senhor em um só espírito. Obrigado, Senhor. Não estamos mais subordinados à lei, não estamos mais alheios às tuas promessas. Hoje somos teu corpo, membros da família de Deus. Hoje temos a realidade de todas as coisas espirituais. Obrigado, Senhor. Nosso coração é um coração de eterna gratidão pelo que o Senhor fez, por tua obra na cruz, que nos outorgou tantas coisas. Não temos como pagar o que o Senhor nos fez, mas, humildemente, entregar ao Senhor o que nós temos, todo o nosso ser, nos derramar sobre o Senhor, assim como Maria fez, quebrando o nosso vaso de alabastro, entregando-nos totalmente ao Senhor, à tua vontade, para te servir, para sempre te agradar. Senhor, esse é o desejo do nosso coração. Trabalha ainda em nós para que te sejamos servos úteis, servos que deixam o seu coração feliz. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa sexta-feira, Não mais subordinados ao aio. O que é o aio, né? O que significa isso? Em Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo nos diz: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, veja, irmãos, diz que a lei, ela nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então, Paulo, em Romanos 10, ele diz que o fim da lei é Cristo. Então, você percebe, irmãos, que a lei, ela vai, então, acabar em Cristo e o objetivo final é nos conduzir a Cristo. Pois é em Cristo que nós temos a verdadeira liberdade. E é em Cristo que todas as sombras, as figuras do Antigo Testamento se tornam realidade. Agora, o que é um aio? Então, página 33, primeiro parágrafo, responde essa pergunta. Além dos 10 mandamentos, Deus promulgou uma série de leis para guardar o seu povo. O propósito dessas leis fica bem esclarecido na Epístola aos Gálatas. Antes de a fé revelar-se, o povo de Israel esteve encerrado sob a lei, que serviu de aio para que obtivessem justificação. Aio é um tutor, um criado particular, uma espécie de guardião. Quando a fé se manifestou, já não precisavam mais estar subordinados a um guardião. Então a ideia, irmãos, é que a lei, ela encerrou o povo de Israel para que o povo de Israel permanecesse dentro de regras que mostrassem para esse povo e também para as nações gentias, as nações pagãs, quem era Deus. Então, quando o Senhor Jesus chegou, irmãos, aí as coisas mudam. Por quê? A lei,
ela pode no máximo mostrar, expor. Primeiro, ela vai mostrar quem é Deus, ela vai mostrar o padrão de Deus. E segundo, ela vai expor que nós não conseguimos cumprir a lei, toda a lei. Nós não conseguimos atingir o padrão de Deus, muito longe disso. Mas quando Cristo chega, você deve se lembrar, né, o título dessa série do Alimento Diário é Cristo, o centro conector da obra de Deus. Então, quando Cristo chega, o que ele faz? A lei mostrava quem é Deus e ao mesmo tempo expunha que nenhum de nós, nenhum homem podia chegar no padrão de Deus. Então Cristo uniu essas duas pontas. Ele, como homem, cumpriu toda a lei e ele, como homem, também mostrou para nós, para todas as pessoas daquela época, quem era Deus, o coração de Deus. Ele trouxe a palavra de Deus. Então, hoje, irmãos, em Cristo, nós não precisamos mais da lei, principalmente a lei das ordenanças. Por quê? Em Cristo nós temos a realidade. É Cristo, através de Cristo, que nós hoje podemos viver uma vida no padrão de Deus. Fora de Cristo, não há isso, irmãos. Fora de Cristo, nós podemos nos aperfeiçoar, mas nós vamos nos aperfeiçoar na carne. Então, o que as filosofias, as tradições ali em Colossenses estavam tentando fazer? As pessoas ali, principalmente na linha do gnosticismo, do ascetismo, elas tentavam aperfeiçoar a carne sem Cristo. Então a ideia do ascetismo, o que era? Se você maltratar bastante a sua carne, se você deixar a sua carne bem fraca, a sua carne não vai ter poder para pecar. Então você não vai pecar, você vai ter um viver santo. Mas essa ideia é errada, irmãos. Essa ideia não funciona. Com a carne fraca ou não, doente ou não, nós sempre vamos pecar e vamos ser pecadores. Agora, quando Cristo entrou em cena, irmãos, quando nós recebemos o Senhor, tudo mudou. E um exemplo muito claro disso são os capítulos 7 e 8 de Romanos. No capítulo 7 você vê alguém tentando com a sua própria força agradar a Deus e chegando à conclusão de que, mesmo querendo fazer o bem, ele ainda fazia o mal. Então no final ele fala, desventurado homem que sou. E essa expressão na verdade com perdão da palavra, é desgraçado homem que sou. Mas no final do capítulo 7, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos, aí surge Cristo e entra o capítulo 8. No capítulo 8, irmãos, você vê algo fantástico. O versículo 13 fala assim, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Então, tudo relacionado a filosofias, ascetismo, gnosticismo, tudo que se relaciona com a carne, o final é a morte. Tem um princípio que o Senhor estabeleceu no Evangelho de João, no capítulo 3, quando ele diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Normalmente a gente sempre usa esse versículo para falar do novo nascimento e do velho nascimento, certo? Mas na verdade, irmãos, isso é um grande princípio espiritual. Tudo que nasce da sua carne é carne, não é algo que vai progredir, não é algo que vai ser aceito por Deus. Mas aquilo que nasce do Espírito, isso frutifica. Por quê? Porque é Espírito. Então, Romanos 8, voltando, versículo 13. Se viverdes segundo a carne, ou se caminhais para a morte, quer dizer, não interessa o que vai fazer se é algo bom, se nasceu da carne, é carne, caminha para a morte. Agora veja o final do versículo. Se pelo Espírito, não é por ascetismo, por filosofias, por pensamento positivo, não, é pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Esse mortificar os feitos do corpo quer dizer o quê? Então, no ascetismo, eles se batiam, se afligiam a própria carne para deixar a carne fraca, achando que assim eles não iam pecar. Mas, irmão, sabe como você mortifica os feitos do corpo? Sabe como você anula o efeito do pecado na sua carne?
é pelo Espírito. O que nasce do Espírito é Espírito. Então é isso, irmãos, que Cristo nos trouxe. Então você vê muito claro a diferença entre Romanos 7, é alguém que queria fazer o bem, mas sem Cristo. Em Romanos 8 é alguém que foi exposto e percebeu: eu não posso sem Cristo, eu preciso viver no Espírito, eu preciso de Cristo. Então na nossa vida, irmãos, esse versículo de João 3, ele precisa estar sempre presente. Eu sempre preciso pensar: isso aqui nasceu da minha carne? Isso que eu estou fazendo vem de mim mesmo, da minha carne? Ou vem do Espírito? Porque se é da carne, caminha para a morte. Mas se é do Espírito, mortifica o corpo, dá fruto. É por isso que o versículo 14, versículo seguinte aqui de Romanos 8, ele diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse filho de Deus não é o filho criança, aqui é ruiós, é o filho maduro. Quer dizer, irmãos, que o filho maduro, ele aprendeu a mortificar os feitos do corpo e ele aprendeu que aquilo que nasce do Espírito é que frutifica. Então ele aprende a ser guiado pelo Espírito e não por coisas que distraem. Os colossenses estavam sendo distraídos, irmãos. Ontem eu falei, diferente dos coríntios, que estavam envolvidos com muitas coisas negativas, a distração para os colossenses pareciam coisas positivas, pareciam que eles queriam se aperfeiçoar para servir a Deus. Mas nunca se esqueça, apenas Cristo é o caminho para servir a Deus, para chegar até Deus. O que não é Cristo, o que está fora da palavra de Deus, irmãos, não serve, é obra de Caim, não serve, não agrada ao Senhor. É como Paulo disse no capítulo 2 de Efésios, no versículo 18, ele diz: porque por ele, que é Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então você vê aqui o Deus triuno. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Essa família, irmãos, eu já falei uma vez, esse sentido de família não é como uma família, um parente distante, que você nunca vê às vezes uma vez por ano e olhe lá. Aqui a ideia de família é a ideia de casa, é alguém que você vê todos os dias, é alguém próximo. Versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, veja, irmãos, no final nós vamos ter isso que nós estamos ouvindo, né? Graças ao Senhor nesse semestre, essa rede de amor, esse tecido de amor. Esse tecido, irmãos, é a habitação de Deus no Espírito. Veja que nesse trecho de Efésios 2, Paulo ele fala sobre a obra de Cristo ter nos tornado um. As coisas elas vão ficando muito mais claras, irmãos, porque, veja só, né? Ele fala no versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, estou lendo Efésios 2,13, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Veja, irmãos, se você prestar bastante atenção, você vai entender que tudo que está sendo falado aqui, nesse trecho, é para conclusão no versículo 22, que é a edificação de Deus no Espírito. Por quê que ele fez de dois, quer dizer, aqui está falando de dois povos, né, os gentios e os judeus. Por que ele fez de dois um? Porque ele fez um novo homem. Porque ele nos trouxe a paz. Porque ele derrubou a parede da inimizade, ele destruiu
a inimizade, derrubou a parede da separação. Isso é outra coisa, irmãos, que nós sempre devemos tomar cuidado. Se Cristo derrubou a parede da inimizade, destruiu a inimizade, a separação, não erga novamente aquilo que Deus derrubou na cruz, aquilo que o Senhor derrubou na cruz, com nenhum irmão. Muito bem, voltando, né? Então, se você vê isso, por que ele fez tudo isso? É para que nós fôssemos um, para que gerasse esse tecido de amor, essa rede de amor que culmina na habitação de Deus no Espírito. Você vê isso quando você olha o Senhor lá no Getsemane, naqueles 4 capítulos, em que o Senhor, capítulo 14, 15, 16 e 17 de João, em que o Senhor está falando com os discípulos. Ali Judas já não está mais, então ele está abrindo o coração para aqueles que de verdade o amavam. E ali ele fala, o que eu quero é que vocês sejam um como eu e o Pai somos. Isso está acima, irmãos, de qualquer unidade humana. Isso é produzido, exatamente nesse sentido que nós estamos vendo, é produzido como um tecido, onde você tem os fios horizontais, que somos nós, e os fios verticais, longitudinal e transversal, né? Que o vertical é Deus. E eles vão se entrelaçando. E o resultado desse entrelaçamento é gerar esse tecido que é a habitação de Deus no Espírito. No final, você vê a Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, irmãos, tudo que é negativo já foi tratado, já foi jogado no lago de fogo. E até mesmo, irmãos, veja, o Senhor tem tratado muitas coisas negativas hoje entre nós. O que a palavra tem mostrado? Ele tem feito o vazio que está tanto dentro de nós quanto entre nós ser preenchido pela palavra, pela realidade, pelo Espírito, para que não haja mais vazio, nem em nós, nem entre nós, né? A vaidade. Tudo que não for tratado aqui, irmãos, vai ser tratado no milênio, onde vai haver trevas e ranger de dentes. Não ache que, chegando à Nova Jerusalém, ainda vai ter problema para ser tratado. Não. Então hoje, irmãos, nós precisamos aproveitar a palavra, tudo que o Senhor está fazendo, para tratar essas coisas. Porque o Senhor voltando, está tratado, está resolvido, nós podemos reinar com Cristo. Não está tratado, não está resolvido, trevas e ranger de dentes. Porque na Nova Jerusalém, irmãos, já essa habitação de Deus no Espírito já é o tecido pronto. Não há mais problema com o tecido, já passou por todas as fases. Agora todas as criaturas podem admirar a habitação de Deus no Espírito, quer dizer, Deus e o homem mesclados. Por isso, irmãos, vamos dar valor ao que o Senhor tem nos dado. Vamos deixar que o Senhor trabalhe em nós, que o Senhor remova esses espaços, esses vazios. Todas essas coisas, irmãos, precisam cair, precisam ser tratadas antes da volta do Senhor, e é isso que o Senhor está fazendo. Se você vê a carta às 7 igrejas, irmãos, no final sempre há o chamamento para os vencedores. Quer dizer, a igreja ela é para produzir os vencedores. Mas o que você vê nas 7 igrejas? O Senhor sempre tratando com as coisas ali, os problemas, os vazios, as coisas inadequadas. E no final chamando os vencedores. Então a palavra de Deus, irmãos, ela vem para produzir vencedores. E é isso que o Senhor está fazendo. Vamos ouvir com atenção e com reverência a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.